Olá, bem-vindos a um vídeo sobre o caminho do kanji. Eu já fiz aqui neste canal uma outra série sobre o caminho do kanji e nessa outra série que não tinha a minha presença a fazer narração, vocês podem encontrar alguns conteúdos, nomeadamente a história do kanji, a ordem e direção dos traços, o facto do kanji ser composto por radicais, como é que os radicais funcionam, uma série de coisas. E essa série já foi feita há muito tempo, portanto, depois disso que acho que já foi para aí há 2 ou 3 anos, já aconteceu muita coisa. Nesta outra série, o que eu vou fazer é, obviamente, convém que vocês desfrutem do vídeo colocando o som. Eu vou falar na história do kanji, que são os caracteres da língua japonesa, e vou falar também de coisas que normalmente não são explicadas nas aulas de língua japonesa, dada por professores, sejam eles japoneses ou não. Ou seja, apesar dos vídeos terem que ser relativamente curtos e necessariamente não serem uma exposição completa do tema, eu vou tentar dar-vos informação que vocês podem de facto usar quando estão a preparar para fazer exames de proficiência de língua japonesa e também informação que vos podem ajudar a compreender melhor a relação entre língua japonesa e cultura japonesa. Porque a minha especialização não é língua japonesa, a minha especialização é cultura japonesa, história da arte e património cultural. Essa é a minha área de formação académica e a minha área de trabalho. Então, dito isto, provavelmente se vocês estão aqui é porque vocês são candidatos ao exame de proficiência da língua japonesa, que é realizado todos os anos e que é supervisionado, a sua realização é supervisionada nos países conforme existe ou não existem departamentos de língua japonesa ou associações de professores de língua japonesa. É apoiado normalmente pela Japan Foundation, tudo o que tem a ver com a logística e os gastos da realização deste exame. E este exame, se vocês não sabem muito bem como é que funciona, é a vossa porta de entrada para depois poderem ir para o Japão estudar ou trabalhar mais tarde ou outra coisa. Portanto, se vocês estão a aprender língua japonesa, há muitas maneiras diferentes de aprender língua japonesa. Vocês podem aprender sozinhos, arranjando recursos online. Vocês podem aprender com aulas privadas, tutoriais com professor, sejam presenciais ou pela internet. Vocês podem aprender numa sala de aula, num curso, não é? Num programa, num curso, seja ele num centro de línguas, numa escola, etc. Há muitas maneiras diferentes de vocês aprenderem a língua japonesa. Mas o que interessa mesmo é que vocês canalizem essas maneiras de aprender a língua japonesa para chegarem a um ponto em que conseguem candidatar-se ao GLPT, que é o Japan Language Proficiency Test. Esse exame é realizado, como eu disse, globalmente, depende dos países, como é que o realizam, que datas é que marcam, em que sítio é que se realiza, quanto é que custa, etc. Mas ele é realizado globalmente, ele é sempre supervisionado pela, pela entidade japonesa em questão. Portanto, vocês quer façam o GLPT em Portugal, ou em Espanha, ou na América, etc., vão ser sempre os mesmos exames, ou mais ou menos os mesmos exames. E vocês têm vários níveis. Desculpem quem já sabe isto tudo, mas eu tenho que dar esta introdução. Passem à frente neste vídeo. Vocês têm vários níveis. O GLPT N5 é o nível mais básico, N4 um bocadinho mais difícil, etc, etc, até chegarem ao N1, que é o nível da língua japonesa mais difícil e até os japoneses nascidos e criados no Japão têm dificuldade em fazer o GLPT N1. Então, se vocês tiverem a estudar japonês e quiserem fazer o GLPT, eu diria, a minha opinião pessoal, não vai ser a opinião de toda a gente, é capaz de ser controverso, mas eu diria que o investimento financeiro e logístico e tudo, de vocês de facto fazerem o GLPT N5 é praticamente dispensável, porque esse certificado não vos serve para nada no Japão, ou candidaturas a bolsas ou trabalhos, nem sequer no dia a dia. O que vocês devem almejar é o GLPT N3. Se vocês quiserem fazer o GLPT N4 como uma experiência de aprendizagem para o N3, para que depois o N3 vos corra melhor, vocês já sabem como é que funciona no exame, como é que reagem ao stress, como é que são os tempos, etc. Se vocês quiserem fazer o N4 como prática para o N3, ótimo, mas numa circunstância ideal, eu acho que vocês deviam tirar assim 2 anos, pelo menos 2 anos ou 3, idealmente 2, se conseguirem estudar muito por semana, muitas horas por semana. Mas se vocês tiverem um ritmo, se calhar assim, só terem aulas
2 ou 3 vezes por semana e depois o resto é estudarem sozinhos, se calhar vocês só conseguem em 3 anos. Mas enfim, mas prepararem-se mesmo bem, fazerem o GLPT N4 numa perspectiva só de estar a ganhar experiência para o que é o GLPT e depois fazerem o N3. Esse é o caminho ideal e quanto mais cedo o fizerem melhor. Não me canso de frisar, se eu soubesse o que sei hoje, tinha de aprender japonês no secundário. Esse é que é. E com aulas mesmo, com professores, não é sozinhos. Sozinhos é muito bom, mas vocês precisam da orientação de professores certificados para vos encaminharem para estes exames. E depois, sim, depois vocês, com o N3, vocês têm as portas do Japão abertas para tudo. Para estudar, para trabalhar, para o que vocês quiserem. Então, se vocês quiserem mais informações sobre isto, tudo isto que eu disse está nos sites das entidades que eu já falei. Se vocês quiserem consultar estes websites, estejam à vontade para ir consultar e verificar. O ponto aqui é, vocês devem logo começar a língua japonesa aprendendo kanji. Eu sei, há muitos sítios, mesmo aulas de japonês, que não introduzem o kanji logo no nível inicial. Isso também me aconteceu a mim. Só descobri que mesmo o japonês básico tinha que ser aprendido por kanji quando aprofundei os meus estudos e, sobretudo, quando percebi que era essa a pedagogia recomendada no Japão. Portanto, vocês devem aprender kanji logo quando começam a aprender a língua japonesa e o kanji entra mesmo no N5, mesmo no exame mais básico, do nível mais básico de língua japonesa. Então, quando vocês estão a estudar japonês com o objetivo, eventualmente, de virem fazer o N5, vocês devem logo saber entre 80 a 100 kanji, porque esses são aqueles que entram no N5. E agora vou fazer um update daquilo que eu disse antes. Apesar de eu achar, continuo a achar pessoalmente, é a minha opinião pessoal, que o exame N5 não é um documento, dizer, vocês passaram neste exame, que vos serve para alguma coisa, não serve, tecnicamente, mas se vocês tiverem um tipo de personalidade, uma maneira de ser, um feitio, em que estudar para passar no N5 vai-vos ajudar, vai-vos motivar, vai-vos orientar para aprenderem estes 80 a 100 kanjis do N5, por favor, façam esse caminho. Ou seja, não é porque o certificado N5 não tem utilidade prática que vocês não podem utilizar o foco e a marcação no vosso calendário de coisas para fazer e de como orientar a vossa vida. Para conseguirem fazer o N5, aprender estes kanjis. O mais importante é vocês introduzirem os kanjis logo no início. Porque se vocês estão a preparar-se para fazer o N3, ou o N4 como teste para o N3, experiência para o N3. Mas se vocês nunca estudaram kanji antes, vão-vos bater em cima 1200 kanjis para aprender ou qualquer coisa desse género. E aí vocês não vão conseguir. Então introduzam o kanji logo no início. Se vocês acharem, ok, para mim, estabelecer o objetivo de fazer o N5 serve-me para eu aprender estes 80 a 100 kanji. Então, go for it. Então, façam isto. Ok? E ignorem o meu conselho anterior, porque o que interessa é o que funciona para vocês. De facto, não há língua japonesa sem kanji, de todo, e não há língua japonesa escrita com alfabeto. Aquilo que se escreve com alfabeto é um auxílio para nós, que temos outra língua materna, sabermos como pronunciar determinada palavra em língua japonesa. Então, existe um sistema internacional, chamado Romaji, que é o sistema de escrever japonês com alfabeto. Mas isso é só um sistema inventado para ajudar os não falantes de japonês a pronunciarem aquelas palavras. Nada na língua japonesa se escreve com alfabeto. Sobre a lista dos tais 80 a 100 kanjis que vocês têm que aprender no âmbito da preparação para o GLPT N5, essa lista existe online, nem me vou preocupar a pôr aqui. Vocês, basta pôr em GLPT N5 Kanji List na internet e vocês vão ter montes de links, podem descarregar PDFs e manuais, isso não é um problema, vocês podem chegar a esses recursos muito facilmente. Aquilo que eu me vou focar aqui, neste vídeo e sobretudo nos seguintes, porque isto vai ser uma série, é dar-vos conteúdos que, número 1,
são verídicos do ponto de vista de pedagogia. Número 2, vos auxiliam a compreender como é que a língua japonesa foi formada e os aspectos culturais da língua japonesa. E terceiro, ajudam-vos efetivamente a memorizar kanjis ou radicais que compõem kanjis. E ajudando-vos a memorizar, eu espero estar também a ajudar-vos a aprender e a progredir nos vossos objetivos. Então, como vocês podem ver aqui nesta imagem, os kanjis, ou seja, os caracteres da língua japonesa, têm uma origem cínica, têm uma origem no continente, na China, e esta origem que tem na China era uma origem ideográfica, um bocado como os hieroglifos no Egito Antigo. Quando nós estudamos a evolução dos caracteres na China e a evolução dos caracteres no Egito, nós vemos bastantes semelhanças. Então, originalmente, eles eram ideográficos e depois eles foram sendo cada vez mais simbólicos. Claro que quando eles entram no Japão, ou nas várias fases em que os kanjis entram no Japão, porque eles entram no Japão em momentos históricos muito diferenciados, os japoneses já tinham uma língua e já falavam. Não usavam, era caracteres como a China os entende. Então, quando estes símbolos entraram no Japão, em algumas circunstâncias, eles eram pronunciados como o mais próximo possível da sua origem na China. Portanto, a maneira como os japoneses pronunciavam o som que eles consideravam ser o som original vindo da China, mas que não é um match, não é uma correspondência a 100%. Isso é um caso. Ou são vários casos, porque depende das fases em que eles entram na China, vindos da China para o Japão. E depois existe outro tipo de casos, que é os japoneses já tinham uma palavra para designar qualquer coisa e aparece um kanji vindo da China que descreve simbolicamente, não é, com o caractere essa coisa. Eles vão utilizar esse kanji porque esse é o texto que corresponde, portanto, o significante que corresponde àquele significado, o texto que corresponde àquela coisa. Eles vão usar esse kanji. Mas eles já tinham uma palavra para aquilo. Então eles vão manter a palavra que eles tinham para aquilo. E essa é a leitura japonesa do kanji. Então, cada um dos kanjis, cada um dos caracteres da língua japonesa, têm uma ou várias leituras de origem chinesa, que são as maneiras como os japoneses pronunciavam o som original chinês daquele kanji, e têm uma ou mais leituras de origem japonesa, que são pronúncias previamente existentes no Japão com aquele significado correspondente àquele kanji. Chama-se às pronúncias de origem chinesa ou baseadas no som ouvido e entendido pelos japoneses onryomi e às pronúncias japonesas kunyomi. Portanto, como cada kanji pode ter uma ou várias onryomi e uma ou várias kunyomi, cada kanji pode ter 7 pronúncias, ok? Portanto, quem ainda está aqui a entrar no kanji não é para se assustar, mas é para perceber. Dizer como é que este kanji se pronuncia depende de palavra, contexto, origem, semiologia, etc. Não é uma correspondência direta. E eu vou falar nisto nestes vídeos e tentar ajudar-vos a esclarecer essas coisas. Também vou falar muito de etimologia, porque lá está, a minha explicação vai ser mais na ordem dos estudos culturais e menos do ensino da língua japonesa, porque eu não sou professora de língua japonesa, como já disse várias vezes aqui neste canal, mas de etimologia percebo, sim. Então, a etimologia é de facto o estudo da língua, da origem das palavras e como é que as palavras evoluem no tempo. E também vos vou falar de radicais, ou seja, da própria estrutura do kanji. Os radicais não são também uma autoestrada, um caminho limpinho. Não se pode dizer, eu percebo imenso de radicais, portanto eu consigo entender a língua japonesa toda. Não é assim, porque há palavras em que, se nós juntarmos os radicais uns com os outros, pensamos, este é o radical de água, este é o radical de terra, este é o radical de ação. Mas esta palavra significa tarará. Não tem nada a ver com estes radicais. Sim, isso também acontece. Mas ainda assim, mesmo que isso aconteça, realmente compreender os radicais ajuda-nos. Porque, claro que há exceções, mas na maior parte, na generalidade da língua japonesa, ajuda-nos. E dou aqui o exemplo. Portanto, existe o kanji para água e depois existe a versão mini desse kanji, que é o radical para água. Esse radical para água nós conseguimos ver no kanji para rio, no kanji para lágrimas, no kanji para decisão, no kanji para governo, ou resolução, ou cura, ou resposta a algo.
E conseguimos vê-lo no kanji para álcool e no kanji para poço, e no kanji para ficar de um dia para o outro e no kanji para lei, que aqui vem do significado fluxo, a necessidade de manter em fluxo o funcionamento da sociedade, e daí a ideia de água e de fluxo. Portanto, neste pequeno esquema que está aqui ao lado, nós já vimos que existem ideias nos quais nós não percebemos porque, ou não percebemos imediatamente se não estudarmos história, mas não percebemos imediatamente porque é que o radical da água está lá. E outros em que, ok, isto é um poço, isto são lágrimas, isto é um rio, é claro que o radical da água está lá. Portanto, entender o que é que são os radicais, mais vezes do que não, ajuda-nos bastante a entender kanjis ou a adivinhar, às vezes, o significado do kanji quando não nos lembramos dele ou ainda não o aprendemos. Então, eu espero que esta série de vídeos vos ajude a memorizar, a reter o máximo de coisas possíveis, não só das que eu apresento aqui, mas, sobretudo, complementarmente aquilo que vocês fazem na vossa vida para estudar língua japonesa ou estarem a par da cultura japonesa, e espero que o estejam a fazer com a orientação de professores de língua japonesa. E, portanto, eu espero que isto seja um entre vários dos vossos recursos para vos ajudarem no vosso caminho. Então, to the basics. Portanto, a origem, como eu disse no início, a origem dos caracteres vem daquilo que se chama a escrita oracular, os oráculos, ou a adivinhação, tem origem na China. Em termos de cronologia, estamos a falar desde 1765 até 1122 antes de Cristo. Estes símbolos, e que são símbolos porque nós conseguimos entender que eles representam ideograficamente uma coisa, ou uma ação, ou um animal, ou um momento, etc. Estes símbolos foram evoluindo graficamente e deram origem à forma standard. A forma standard ficou mais ou menos firmada por volta do ano 200 da nossa era, depois de Cristo, e essa forma standard depois passou a ser utilizada não só na China, mas também em todas as chamadas nações tributárias ou estados tributários que tinham que ter relações formais administrativas com o Império Chinês e que, portanto, importaram o sistema de escrita porque era mais prático manterem a administração dos estados e a relação desse estado com a China do ponto de vista administrativo e tributário. E entre eles também o Japão. O Japão queria ser reconhecido, numa certa fase da sua história, queria ser reconhecido pelo Império Chinês, mas nunca chegou a ser formalmente um Estado tributário, mas queria ser reconhecido como isso, e importou da China os caracteres, o arroz, o chá, o budismo, uma série de coisas. Então essa é a origem. Depois, a partir destes símbolos oraculares, claro que a ideia foi-se abstractizando. Então começamos com um objeto, ou uma ação, ou um momento, ou a descrição de um cenário, e depois daí vão-se depurando as ideias e elas tornam-se mais abstratas, no sentido em que podem ser combinadas com outras ideias para formar um sistema de escrita e para formar uma narrativa. Aqui nós temos duas vias, dois caminhos que dão origem à Lua ou a outras coisas que depois, estando eles num estado já bastante abstrato, se podem combinar com a Lua. Então nós temos na linha de cima de todos, no A, nós temos a escrita de oracular. E depois vamos evoluindo no tempo até ao F. E na linha de cima nós culminamos com aquilo que normalmente é considerado mais a relação de noite ou período da noite. E na linha de baixo nós temos como é que evolui até chegar à lua, indicada como mês, porque os meses eram medidos em fases da lua originalmente. Portanto, hoje em dia no calendário japonês, os meses são medidos no calendário solar. Os japoneses utilizam o calendário igual ao ocidental, igual ao gregoriano. Mas o kanji, que designa mês, ainda é o kanji de lua, porque originalmente os meses eram lunares, porque todo o calendário do Extremo Oriente era o calendário lunar. Então, esta evolução da grafia mostra-nos como
Os caracteres sem linha no centro deram origem ao caractere lua no entendimento de período de tempo e noite. E os caracteres com linha no centro deram origem ao caractere lua com o critério de mês. Como é que isto se vai representar mais tarde na escrita japonesa? Por exemplo, a palavra yugata, que aqui está escrita em cima com kanji, em baixo com hiragana, que é assim que vocês devem escrever sempre a fonética de determinada palavra, é com o hiragana correspondente e depois, eventualmente, com o romanji. Yugata significa início da noite, ou esta noite, ou de noite. Portanto, na frase kyo, hoje, no yugata, noite de hoje, porque não é de, de o que está antes, ni, porque estamos a falar de um período de tempo, então a partícula é ni, wa, portanto, agora vamos dizer o resto da frase, até agora foi o sujeito da frase, otodoki dekimasu. Dekimasu é fazer, realizar, executar. Otodoki é isto, esta coisa, aquilo, o que está em questão, aquilo que temos vindo a falar. Portanto, Kyou no yugata ni wa otodoki dekimasu. Conseguimos entregar isto, ou fazer isto, ou terminar isto esta noite. Para além de todas as questões da estrutura da frase, o que nós vemos aqui é que yugata, aqui está a descrever de uma maneira genérica esta noite, este serão, este início de noite. Não estamos a dizer uma hora específica, mas estamos claramente a dizer o período em que a lua se vê. A lua está no céu. Essa é a origem da utilização deste kanji aqui. Portanto, aqui, nesta palavra, yugata, nós estamos a utilizar a leitura japonesa, kunyomi, deste kanji. Claro que existe também a versão chinesa, como eu vos disse no início, ou a leitura à chinesa. Então, existem várias utilizações deste kanji e inclusivamente a sua repetição. E aqui dei um exemplo para nós vermos que ele pode ser utilizado puro, ou como estava, combinado com outro kanji para fazer uma palavra, yugata, ou ele pode ser utilizado quase como com radical, porque pode ser duplicado. Então, originalmente, este kanji, que é a duplicação do radical, era utilizado para noite-noite, várias noites seguidas. E com o passar do tempo, passou a ter o sentido mais simbólico de vários ou muitos. Então, nós começou a utilizar este kanji como duas noites. Depois passou a ser utilizado como o sentido de vários. E depois foi esse que pegou e perdeu-se mais o sentido originalmente que tinha de noite ou de período de tempo à noite ou de lua. Então, yu é uma leitura kun, é um kunyomi, e nesta frase a seguir, osho iseki ni, temos uma leitura onyomi. A onyomi deste kanji é seki. Mas nesta frase, e por isso é que eu a escolhi, nós também temos uma outra utilização, e temos uma utilização do kanji para a lua do outro tipo de kanji, aquele que estava na fila de baixo e que tinha risquinho no centro e que deu origem a este kanji, e que é muito giro porque ele combina com um outro kanji que tem o radical de sol. Então, temos aqui um kanji composto com dois radicais. De um lado tem o radical de lua, e do outro lado tem um kanji composto com o radical de sol. Porquê é que temos aqui lua e sol ao lado um do outro? E apeteceu-me aqui explicar-vos a origem e espero que vos ajude a entender a história. Então, originalmente, Natal, a escrita oracular, nós tínhamos, como é bastante visível no quadro ali de cima, nós tínhamos o sol, tínhamos o símbolo de estrelinhas e depois tínhamos a lua. E mesmo tendo isso evoluído, nós continuamos a ter sempre uma representação do Sol e da Lua. Qual é o momento do mundo natural, da experiência sensível que qualquer ser humano tem, em que o Sol e a Lua, e as estrelas também, estão no céu ao mesmo tempo? É o momento do entardecer, é o momento do crepúsculo. E isso é um breve período de tempo.
Então, é por isso que o significado deste kanji é um breve período de tempo. É porque no original, na origem deste kanji, o único momento da experiência sensível das pessoas, em que o Sol e a Lua estavam no firmamento junto com as estrelas ao mesmo tempo, era um período muito, muito curto de tempo. Então, quase sempre, assim, uns 90, 95% dos casos, se nós escavarmos o suficiente na origem do kanji, nós vamos sempre encontrar uma experiência sensível, uma ação, um animal, um contexto, etc. Há sempre uma coisa muito concreta. E aquilo que eu proponho aqui, é claro que é uma proposta, vocês podem não concordar, é que aprenderem mais sobre isso vai-vos ajudar a memorizar o kanji melhor. E vai-vos ajudar a memorizar o radical e vai-vos ajudar a perceber como é que as ideias são formadas na língua japonesa e também, originalmente, na língua chinesa. Esta não é uma abordagem maioritária, de todo. A maior parte das pessoas que defende que a memorização dos kanjis deve-se fazer em associação ao seu desenho, à forma como eles são representados, defende que o desenho deve evocar-vos uma coisa concreta, no sentido de mnemónica, que vocês consigam lembrar-se, mas não enfatizam, ou às vezes até nem abordam sequer, este princípio de que vocês devem ir à procura da origem concreta daquele kanji e memorizar por causa daquilo que significava originalmente e perceberem como é que as coisas mudam ao longo do tempo. Ora bem, eu não me identifico com isso. Eu tenho o direito de ter uma opinião no meu canal do YouTube. Se vocês não concordam, é a vossa opinião não concordar, também têm direito a tê-la. Mas, na minha opinião, arranjar desenhos que ficam bem em cima de um kanji artificialmente não ajuda ninguém. E eu acho que arranjar informação histórica, verídica sobre a origem dos kanjis ajuda-vos não só a memorizar aquele kanji, mas de facto a aprenderem sobre a história do kanji e sobre a cultura ou as culturas do Extremo Oriente. E portanto, eu defendo essa via. Se vocês dá mais trabalho, mas é o que eu defendo. Portanto, uma outra circunstância em que o kanji de Sol e o kanji de Lua aparecem juntos e com uma leitura de Kunyomi é nesta palavra, Akarui. E Aka aqui é Kunyomi. E eu escolhi esta porque também vemos o kanji de Sol e o kanji de Lua pressionados um contra o outro para formarem um kanji único e que tem o sentido literal ou metafórico de brilhante, mas também o sentido de brilhante como alguém que tem um grande conhecimento, que é excelente em alguma coisa. É o que nós utilizamos. Nós podemos, sobretudo na língua inglesa, usa-se brilliant como uma coisa muito, muito boa. Então, de onde é que isto veio? Há duas versões sobre o que é que isto significa. Originalmente, nos exemplos mais antigos de escrita oracular, nós vemos a Lua claramente representada e o outro elemento parece ser o Sol, porque, como vocês veem, é um círculo com um traço no meio. E isto depois deu origem ao kanji Sol. Mas também numa fase histórica muito recuada, nós também temos a representação de uma janela para além da Lua. A janela tem a particularidade de ser uma abertura. Normalmente, sempre que o radical de janela ou a origem do radical de janela aparece num kanji, significa uma abertura pelo qual passa algo ou pela qual nós vemos algo. Porque as janelas nas casas antigas do Japão, nos períodos mais históricos e recuados do Japão e da China também, porque ainda estamos a falar numa fase de desenvolvimento do caractere quando ainda está no território China, as janelas não eram estruturas da casa, as janelas eram espaços na parede. E as janelas raramente tinham cobertas permanentes ou portadas permanentes, normalmente eram ranhuras ou então eram portadas que fechavam mas não completamente, e deixavam passar alguma claridade e deixavam ver alguma coisa do exterior. Eram espaços para arejamento da casa e para a passagem da luz. Então a ideia de janela é um bocado a ideia da racha na parede, do permitir a passagem, mas uma passagem controlada, um glimpse, um espreitar puro. E esta ideia da janela, através da janela passa a luz, ou o que está perto da janela está iluminado, parece ter sido uma das origens deste caractere. Portanto, por um lado, a justaposição Sol-Lua faz-nos pensar em brilhante e em reflexo,
porque a Lua só se vê porque reflete a luz do Sol, e estamos a falar da civilização chinesa, que era a civilização mais avançada do planeta Terra em relação à observação astronómica e ao conhecimento dos astros, e de tudo o que tem a ver com cosmologia e cosmogonia. Então, por um lado, sabiam muito bem que a Lua vê-se porque é o reflexo do Sol, e por outro lado, temos a outra origem do kanji, que é o que está à beira da janela é aquilo que está iluminado, é aquilo que reflete a luz que vem lá de fora. Em resultado, foi escolhida a via mais Sol, Lua, justaposição, e temos o kanji para brilhante. Contudo, apesar de nós compreendermos a origem deste radical aqui do Sol, tenham em conta que nem sempre o radical do Sol num kanji significa ou alude diretamente ao Sol. Às vezes alude a uma coisa que é brilhante ou que tem reflexos, não diretamente ao Sol. Ok, este mesmo kanji que estamos a falar aqui, que é o Sol-Lua, juntos, pode ter também o sentido de claro, o sentido de estar às claras, ou ser evidente, ou tornar claro, ou esclarecer. Na leitura onyomi deste kanji, me-gin, em que me é a leitura onyomi, nós podemos ter o verbo me-gin-suru. Me-gin-suru é afirmar ou declarar alguma coisa, como por exemplo num tribunal, em que vocês afirmam ou declaram algo, ou quando estão a esclarecer uma ordem que estão a dar às pessoas. Lá está, esclarecer aqui seria traduzido como me-gin-suru. E portanto, este clarear também é no sentido de esclarecer, quando é aplicado à interação, à verbalidade ou a coisas contratuais. Se vocês querem mais vídeos sobre este, comecem por ver os que são indicados aqui ao lado, no canal. Deste lado, acertei, deste lado. Comecem a ver os vídeos que estão aqui ao lado e sugiram e façam comentários e participem. Eu vejo os comentários todos e dou sempre resposta aos vossos comentários, ou então aquilo às vezes faz-me pensar numa coisa que eu devo fazer a seguir e eu começo a conjuminar como é que eu posso corresponder às vossas expectativas. Desde já, muito, muito obrigado e até ao próximo vídeo. Não se esqueçam, subscrevam, ponham as notificações, escrevam comentários, liguem-se e partilhem. Sobretudo partilhem.